Vamos gravar agora a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, na Bíblia Sagrada, dizer assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E em Timóteos capítulo 2, versículo 11, Timóteo 2 diz assim: Eis uma verdade absolutamente certa. Se morremos com ele viveremos, que é nosso Senhor Jesus Cristo, né? E no versículo 12 diz assim: se soubermos perseverar com ele, reinaremos. Reinaremos é o reinado com ele, né? E com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, diz assim no versículo 3: se porém o renegaremos e ele nos renegará, se fermos infiéis, ele continua fiel e não pode desdizer-se. E no versículo 4 diz assim: lembrai-lhe as coisas e conjura aos que Deus evitaram decisões de palavras que só servem para a perdição dos ouvintes. E no versículo 15 diz assim: Espenha-te em apresentares diante de Deus como homem digno de aprovação, operário que não tem que envergonhar, íntegro, determinado a palavra de verdade. E no versículo 16 diz assim: procurai esquivar-te nas conversas frivolas, dos mandando-nos a só contribuir para a impiedade. E no versículo 17 diz assim: as palavras dessa gente destroem com a gangrena entre eles e envianamento o filito. E no versículo 18 diz assim: que se diveram de verdade dizendo que a ressurreição já aconteceu e transtornaram a fé em alguns. E no versículo 19 diz assim: com todos os seus fundamentos de Deus se mantém firme o que vos selado com estas palavras do Senhor, e conhece o que são seus renúncia e iniquidade, todo aquele que pronuncia o nome do Senhor, já diz, né? E no versículo 12, 20 diz assim: numa grande casa não há somente utensílios de ouro ou de prata, mas também a madeira e de barro e aquele para a ocasião finas, este para os ordinários. E no versículo 21 diz assim: quem poderá conservar puro inseto dessas doutrinas será um ensino nobre, santificado, útil a seus possuidor
prepara para todos os benefícios. E no versículo 22 diz assim: foge de paixão, de denúncia, busca com empenho a justiça, a fé e a caridade e a paz com aqueles que invocam o Senhor com pureza de oração. E no versículo 23 diz assim: rejeita os discursos tolos e buscada, visto que sejam contendadas. E no versículo 24 diz assim: não convém um servo do Senhor intentar bem, ao contrário, seja ele desconhecido, descontente, com toda paz, em ensinar, paciente de suportar os males. E no capítulo 25, no versículo 25, diz assim: é com brandura que devemos corrigir os adversários, na esperança de que Deus lhe concede arrependimento, conhecimento da verdade. Essa é a verdade. Você se arrependeu, você tem o conhecimento de Deus. E no capítulo 20, no versículo 26, diz assim: e voltarem assim uma vez livre dos laços dos demônios, que os mantém cativos e submetidos aos seus propósitos. Agora vamos para o capítulo 3, né? Capítulo 3. No capítulo 3 de Timóteo, diz assim, no versículo 1 fala assim: note bem a seguinte, os últimos dias haverá períodos difícil, que Paulo está dizendo para Timóteo, que é teu amigo de fé, irmão de fé. E no versículo 2 diz assim: os homens se tornarão egoístas, avarentos, fanfarrões, soberbos e rebeldes aos pais, ingratos, malvados. Que está acontecendo, né? Desse jeito. E no versículo 3 diz assim: se salvamos deslais caluniadores, devemos criéis inimigo de bem. E no versículo 4 diz assim: a traidores ensinam cegos os orgulhosos, amigos dos prazeres e não a Deus. E no versículo 5 diz assim: estarão para aparência da piedade, desconheceram a realidade dessa gente e afasta-te. Então, no capítulo que Jesus está dizendo, né? Está dizendo muito que nós temos que ser mais perfeito e mais certo para seguir Ele com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo ama todos nós, todos vocês. Ele sempre está junto com vocês pela glória dele, pela salvação. Jesus Cristo ama todos com a sua graça, com o seu poder, sua misericórdia. Ame a Jesus Cristo para você ter a salvação. Amém.